Quer mandar sugestão ou opinião sobre a nossa programação? Envie um e-mail para programação.tvsantacruz@redebahia.com.br. Bahia Meio-Dia. Oferecimento Santa Casa de Itabuna. Olá, muito boa tarde. Agora meio-dia em ponto. O seu cardápio mais completo de notícias do sul extremo sul da Bahia já está no ar e sempre ao vivo para você. Seja muito bem-vindo. Vamos aos destaques, né? A vacinação contra a Covid-19, por exemplo, é um dos destaques da gente. Hoje, aqui em Itabuna, pessoas a partir de 18 anos vão ser vacinadas. Vai ser na sede da UniFTC e todos os detalhes você confere com a gente daqui a pouquinho. Combate ao uso de álcool e drogas em Itabuna. Durante essa semana, o SESC Senat está realizando uma campanha de mobilização nacional. O objetivo principal é alertar os rodoviários sobre os riscos. A ação hoje foi na rodoviária e ainda nesta edição você confere todos os detalhes. Moradores de Comiruxatiba, distrito de Prado, estão preocupados com a segurança na vila. Desde que a jovem Érica Rodrigues, de 18 anos, foi estuprada e morta numa praia, eles estão com medo e cobrando mais policiamento no local. Aqui em Itabuna, mulheres vítimas de violência doméstica vão ser assistidas no novo espaço do CRAM, Centro de Referência em Atendimento à Mulher. Assunto para Franciele Caetano. Olá, Fran. Muito boa tarde. Oi, Roger. Boa tarde para você e para todos que assistem ao nosso Bahia Meio-Dia. O CRAM agora passa a funcionar aqui no centro da cidade, bem pertinho da Praça Camacan. É o Centro de Referência e Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações e mais detalhes, porque os serviços foram ampliados. É já já. Legal, Franciele. É sempre bem importante a gente dizer onde é que vai ficar, então, porque todo atendimento é envolvido por sigilos, né? Você vai explicar tudo direitinho pra gente daqui a pouco. Olha, o vereador Luca Lima, do PSDB, teve mandato cassado pela Câmara de Vereadores de Ilhéus. O relatório da cassação processante, ou melhor, o relatório da comissão processante que investigou quebra de decoro parlamentar do vereador, foi lido e votado ontem. E já já a gente traz todos os detalhes. Nesta edição você também vai ver que o trânsito está bem complicado lá em Ilhéus. E não é de hoje não, viu? Vários semáforos estão sem funcionar, dificultando a vida de motoristas e pedestres. A dificuldade é muito com o sinal quebrado, então fica dificuldade. Vocês estão vendo aí, ó, carro parando, carro entrando, e não vê um guarda municipal, um guarda de trânsito aqui, acionar a gente aqui para como sair e como entrar. De vez em quando os carros estão batendo, o povo tem dificuldade para atravessar, os guardas que era para estar aqui, ó, aí eles chegam aqui 10 minutos, 20 minutos para marcar o ponto e daqui a pouco já parte e não resolveu nada. A Secretaria de Transporte e Trânsito de Ilhéus iniciou a Operação Travessia Segura para amenizar esses problemas aí. Também deu um prazo para consertar os semáforos. Já já a reportagem completa para você. E hoje a gente também vai falar de determinação e acesso ao conhecimento, que foram fundamentais para que muitas micro e pequenas empresas sobrevivessem ao período mais complicado da pandemia. O tempo ocioso era para buscar conhecimento, era para atender o cliente, não deixar o cliente sem o produto e a gente também não perder as vendas, né? Porque quem não é visto não é lembrado, né? E tem solidariedade aqui no BMD. A campanha Força Solidária da Polícia Militar vai ajudar 5 instituições em Teixeira de Freitas. Cerca de 600 quilos de alimentos foram arrecadados. Nos engajamos nesse projeto para levar um pouco de alívio físico e também, junto com esse alívio físico, um pouco desse alívio espiritual para essas pessoas que estão, nesse momento, atravessando por um momento de necessidade. Isso mesmo. Esses e outros destaques você confere a partir de agora. Hoje é quinta-feira, 26 de agosto. A sua melhor companhia na hora do almoço já está no ar. O Bahia Meio-Dia começa falando sobre uma ação de combate ao uso de álcool e drogas em Itabuna. Durante essa semana, o SESC Senat está realizando uma campanha de conscientização e de mobilização nacional.
O objetivo principal é alertar os rodoviários sobre os riscos. Hoje a ação foi no terminal rodoviário de Itabuna. Nós sabemos da dificuldade que o nosso caminhoneiro, o nosso motorista de ônibus, taxistas, eles enfrentam nas rodovias. Então a gente sabe que é muito difícil essa pessoa buscar essa ajuda e que algumas situações, por causa do uso do álcool e outras drogas, chega até a perder a vida. Então é por isso que nós estamos aqui mais perto. Ao longo dessa semana, estão sendo oferecidos aos rodoviários serviços como a aplicação da vacina contra a gripe, aferição da pressão e testes de glicemia. Os rodoviários também receberam atendimento odontológico e de nutrição. O Centro de Referência em Prevenção, Assistência e Tratamento, o CERPAT, também esteve presente fazendo testes de HIV, sífilis e hepatites. E é muito importante porque o diagnóstico precoce vai ajudar, em um tratamento para poder oferecer uma qualidade de vida melhor. Diego aproveitou para fazer os testes. Esse projeto que trouxeram até a rodoviária foi muito importante para a gente poder ter esse benefício e cuidar da saúde, porque o tempo acaba sendo muito curto devido a essa correria toda que a gente tem dentro da rodoviária. João Paulo garantiu o kit por ter utilizado os serviços. Eu gostei do serviço aqui, facilitou bastante para a gente, que a gente está sempre na correria dia a dia, Teve teste rápido aqui de alguns serviços, atendimento aí como glicose, a vacina da gripe, que na correria aqui do dia a dia não tive tempo de tomar no posto. Na estrada a gente não consegue parar para fazer esse serviço, então vir aqui para a rodoviária ficou muito fácil para a gente. Muito bom, né? Olha, mulheres vítimas de violência doméstica aqui em Itabuna vão ser assistidas num novo espaço do CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher. A nova sede foi entregue hoje. Franciele Caetano já está lá. Ô Fran, é um serviço muito cercado de sigilo e cuidado com a identidade das mulheres atendidas, mas fundamental para a segurança e para que a vida delas continue, né? Isso mesmo, Roger. E agora, como vocês mesmos disseram, em novo endereço, Centro de Referência e Atendimento a Mulheres que são vítimas de violência. Todo o cuidado e apoio a essas mulheres que passam, por momentos aí vamos dizer assim, preocupantes, momentos tão difíceis e que precisam de um apoio, de um acolhimento. E quem vai falar melhor, vamos dizer assim, vai falar melhor sobre esse assunto para a gente é a secretária que está aqui. Hoje foi reinaugurado esse novo espaço. Secretária, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso Bahia Meio Dia. Fala com a gente quais são os serviços e de que forma essa ampliação vai ajudar ainda mais essas mulheres. Boa tarde, Roger. Boa tarde a todos. Estamos entregando hoje para a população de Itabuna, sobretudo para as mulheres vítimas de violência doméstica, um novo centro de referência de atendimento à mulher. Um espaço maior, mais humanizado, mais acolhedor, para que elas se sintam mais seguras nesse momento pelos quais elas atravessam. O antigo CRAM, ele tinha uma atuação muito tímida. Hoje nós duplicamos o atendimento. Hoje cerca de 120 mulheres são assistidas e acompanhadas aqui. Elas têm atendimento psicossocial e também jurídico, num espaço acolhedor, humanizado, para que elas se sintam mais seguras. Nós iremos oferecer também, com a nova sede, um curso de defesa pessoal e de capacitação profissional para essas mulheres. Aqui elas terão cursos de estética, de manicure, de artesanato, para que elas empreendam, fiquem encorajadas, empoderadas e possam ter a sua dignidade recuperada. Certo. Sobre o atendimento aqui, secretária, ele fica aberto durante todo o dia, o horário de expediente. E essas mulheres que não fizeram a denúncia na Delegacia da Mulher, elas podem vir procurar diretamente um apoio aqui no CRAM? Sim, sim. Aqui não seria um local de denúncia, mas ela pode também vir se por um acaso ela for agredida, Aqui ela vai receber todo esse apoio e esse acolhimento necessário. Ela vai ser recebida por nossas psicólogas, por nossas assistentes sociais. Se precisar dos serviços da secretaria também vai ter, os serviços jurídicos, para depois a gente providenciar os encaminhamentos judiciais necessários. Certo, obrigada, viu, secretária Andréa? E olha só, para reforçar, o CRAM agora passa a funcionar na Avenida Garcia, que fica aqui bem perto da Praça Camacan. É com você, Roger. Muito obrigado, Franciele, e também a secretária Andréa. Valeu mesmo, serviço importante. Olha, gente, moradores de Cumuruxatiba, distrito de Prado, estão preocupados com a segurança na vila.
Desde que a jovem Érica Rodrigues, de 18 anos, foi estuprada e morta por asfixia na praia do Rio do Peixe Grande, eles estão com medo e cobrando mais policiamento no local. Eu tenho 26 anos já que moro em Cumuru. Sou nativa, nascida e criada, minha família toda daqui. Minha mãe, minhas irmãs, minhas avós estão todo mundo assustados, né? Minha irmã chorou muito porque ela trabalha no Rio do Peixe Grande. E, ela está muito preocupada com isso, a questão de vir sozinha, de ir sozinha de bicicleta. Isso antes não era um medo para ela e agora ela está um pouco assustada. Então isso está cada vez mais nos dando medo, nos assustando. Eu acabei de chegar aqui em Cumuru, não tem tanto tempo de morador aqui. E essa relação de achar que Cumuru é um lugar muito calmo, na paz. E aí você se vê na frente de um assassinato brutal desse, fica um pouco chocado do que aconteceu. Assim. Por ser um crime com uma menina de 18 anos, você fica pensando, enfim, poderia ter sido qualquer pessoa que estivesse aqui, principalmente a mulher, enfim. Acho que é uma coisa a se pensar na cidade, né, na vila, entender quais são as coisas que a gente precisa pensar para isso não se repetir mais vezes aqui, até porque são coisas que podem acontecer e vai que daqui a pouco começa a acontecer, o verão está chegando, a cidade vai encher, e aí quais serão as providências que vão ser tomadas em relação a isso? Nós estamos bastante seguros, né? Já estávamos antes desse caso, porque a gente não tem policiamento aqui na comunidade, e esse caso só fez agravar essa insegurança que a gente tem. Né, no sentido que hoje em dia a gente não tem mais a segurança de ir na praia olhar a lua, a gente não tem segurança de fazer uma caminhada no entardecer, porque a qualquer momento estamos à mercê de ser violentados, sabe, de ser estupradas. Então isso gera uma revolta muito grande na gente. A gente quer que a comunidade realmente se una, sabe, em prol disso. Vamos cobrar mais policiamento, vamos ser fortes, vamos lutar para a gente ter a segurança na nossa comunidade. Desde ontem, a gente tenta falar com a Polícia Militar de Prado, mas sem resposta. A gente segue tentando porque as pessoas estão com medo, assustadas e precisam de segurança. Agora o Bahia Meio-Dia vai para um rápido intervalo e a seguir fala sobre as dificuldades enfrentadas por pequenos empreendedores para manter os negócios nessa época de pandemia. O diferencial de quem conseguiu passar pelo período mais crítico foi a determinação para buscar conhecimentos e atender melhor os clientes. Agora são 12h12, 13. A gente volta já já. Voltamos falando sobre o combate à criminalidade em Itabuna. Quase 18 quilos de maconha prensada e uma pequena quantidade de crack foram apreendidos no bairro Sarinha ontem. A droga foi encontrada no quintal de uma casa, dentro de um balde. Ninguém foi preso. Quem passa por ruas e avenidas movimentadas de Ilhéus tem percebido um trânsito bem confuso. A gente já mostrou essa situação outras vezes em nossos telejornais. É que muitos semáforos ainda estão sem funcionar e sobram reclamações de pedestres e motoristas. Assim que a nossa equipe de reportagem chegou na Avenida Itabuna, em Ilhéus, foram vários os flagrantes de situações que por pouco não terminaram em acidentes. A dificuldade é muito com o sinal quebrado, então fica dificuldade. Vocês estão vendo aí, ó, carro parando, carro entrando, e não vê um guarda municipal, um guarda de trânsito aqui, acionar a gente aqui para como sair e como entrar. Seu Daniel trabalha aqui na região e disse que os semáforos estão quebrados há muito tempo. Os transtornos são grandes. De vez em quando os carros estão batendo, o povo tem dificuldade para atravessar, os guardas que era para estar aqui, ó, aí eles chegam aqui 10 minutos, 20 minutos para marcar o ponto. E daqui a pouco já parte e não resolveu nada. Se tá difícil para quem trafega de carro, imagina para os pedestres que precisam passar correndo. Tá difícil, viu? A gente fica com medo. A gente fica com medo de passar, né? Ter acidente. Outra região muito movimentada também, que se encontra com os semáforos quebrados, é essa aqui do bairro Cidade Nova. No cruzamento da Avenida Canavieiras com a Avenida Oswaldo Cruz. Segundo os moradores, o problema já dura cerca de 3 meses. Eu quero passar e os carros não param, tem
essa questão, e aí tem muito tempo que está com essa dificuldade, e aí, por agora, os guardinhas de trânsito que está começando a controlar essa situação. E para atravessar, os pedestres precisam contar com a boa vontade e educação dos motoristas. E olha que a região é cheia de escolas. Estudantes também encontram dificuldades para passar na rua Lindolfo Collor, no Malhado. Isso é muito difícil, que nós estudantes, todo dia a gente passa por essa humilhação, que tem que ficar esperando ou um carro parar. Para amenizar o problema, a Secretaria de Transporte e Trânsito de Ilhéus iniciou na semana passada a Operação Travessia Segura, para orientar condutores e pedestres nos pontos mais arriscados, principalmente onde os semáforos pararam de funcionar. No horário de picos, de 7 às 9 e das 17 às 19, nós temos agentes de trânsito nessas localidades que estão funcionando ou não a rede semafórica e também locais de risco, para que a gente possa dar maior segurança e fluidez ao trânsito aqui de Ilhéus. Na Praça do Tamarineiro, a Sutran estava fazendo a manutenção do semáforo. O diretor disse que espera resolver a situação de todos os equipamentos quebrados na cidade até o final de setembro. Fizemos o levantamento dos semáforos que se encontram com defeito, alguns por problema de placas, outros devido a acidente de trânsito. E já montamos nossa equipe de manutenção. Na Praça Cairu já está funcionando todos a rede semafórica com os focais funcionando. Aqui no Malhado já começamos a fazer a manutenção. E na Avenida Itabuna, devido à ocorrência da acidente de trânsito, queimou a placa. E vamos consertar depois da compra desses materiais, que acreditamos que até o final de setembro toda a rede semafórica esteja funcionando. Gente, um perigo. Ontem eu saí aqui de Itabuna para Ilhéus, lá para a zona sul de Ilhéus, ou seja, cruzei a cidade e pude realmente ver alguns semáforos sem funcionar. Tinham semáforos que já estavam funcionando, mas outros em lugares importantes sem funcionar. Esse aí mesmo na entrada do Malhado, isso aí é a Avenida Itabuna, a entrada para o Malhado, muito perigoso. Por quê? Sempre quem está na Avenida Itabuna acha que tem preferência, mas como o sinal está quebrado, aí quem vem na Lindolfo Collor pode achar que pode atravessar muito bem, como esse motorista. Esse motorista fez algo que em situação nenhuma é permitido, que é aquele U, né? Aquele famoso U, aquilo ali não é permitido em situação alguma. Mas quando o sinal está quebrado, o sujeito acha que já pode fazer o que quiser. E não é bem assim. Também vi pessoas passando com excesso de velocidade em locais onde tem radar. Ou seja, vê que o sinal está quebrado, acho que o radar está quebrado também. É importante manter a regularidade, a manutenção, o funcionamento, porque não só traz mais segurança para o trânsito, para os veículos. Os pedestres também, como você viu, depoimento de alguns entrevistados, vivem situações difíceis, porque a falta de educação acaba imperando, muitos motoristas não param e os pedestres acabam sofrendo para atravessar a rua. Vamos então continuar cobrando que as autoridades em Ilhéus acelerem essa manutenção e a recuperação dos semáforos que estão quebrados. Isso já não é de hoje, né? Bom, eu falo agora sobre os desafios nos negócios durante a pandemia. Então, tem quase 18 mil pequenos empreendedores aqui em Itabuna, e em Ilhéus são 14 mil. Muitos deles enfrentaram dificuldades para manter o funcionamento. O diferencial de quem conseguiu passar pelo período mais crítico foi a determinação para buscar conhecimento e atender melhor os clientes e a coragem para empreender em outras direções. Veja comigo. A administradora de empresas Luane decidiu empreender em 2019 para trabalhar em casa e conseguir ficar mais tempo com a filha. Ela fornecia pipocas gourmet para feiras e eventos, o que era lucrativo até chegar a pandemia da Covid-19. Depois de ficar sem encomenda e para não ver o orçamento despencar, decidiu começar a costurar roupas infantis num ateliê montado em casa no bairro Sapetinga, em Ilhéus. Nesse período de isolamento, eu comecei a costurar. Eu aprendi a costurar, fiz cursos online. E eu gostava de estar dentro da minha casa, na segurança da minha casa e estar desenvolvendo algo, produzindo algo, né? Porque era a minha renda. E a gente, de uma hora para outra, teve que parar. Então, não tem nada a ver, né, costura com a coisa de alimento, mas assim, eu vi naquele momento uma oportunidade, né, de dar continuidade ao meu negócio. Muitos clientes que eu já tinha, né, eu fiz essa comunicação, eu falei dessa mudança, falei que seria algo bem diferente e tivemos muito apoio assim dos clientes que a gente já tinha. A cliente Ágata, além de acompanhar essa transição, também aprovou o novo negócio. Depois que ela migrou para
a costura, eu achei sensacional, porque assim, eu sempre procuro roupas diferenciadas para as minhas filhas, roupas que deem a elas o conforto que elas precisam para se vestir de forma elegante e ao mesmo tempo confortável, porque eu primo muito pelo conforto, em primeiro lugar, acima da beleza. Por causa da pandemia, Luane acabou costurando literalmente uma nova alternativa de renda, o que ajudou também como suporte emocional para passar por esse período. É uma ocupação, a gente, mesmo por mensagem, por direct, por ligação, a gente tem uma socialização com o cliente, sabe? A gente movimenta, a gente interage, né? Porque nesse momento de pandemia, muita incerteza, a gente mudou muito a forma de viver. Nóbia comercializa biscoitos caseiros no bairro Santo Antônio, em Itabuna. Para ela, determinação foi a palavra-chave para não fechar as portas com a chegada da pandemia. Foi um período que a gente ficou bem ocioso, né? Esse período de pandemia. Então, o tempo ocioso era para buscar conhecimento, era para estar tentando, de alguma forma, né? Até para passar para os nossos clientes também, que estavam todo mundo sem saber o que estava acontecendo, né? Então, atender o cliente, não deixar o cliente sem o produto e a gente também não perder as vendas, né? Porque quem não é visto, não é lembrado, né? De acordo com o Sebrae, Itabuna é a maior cidade em número de pequenas empresas entre os 28 municípios que compõem o território da cidadania litoral sul da Bahia. Existem atualmente 17.908 pequenos empreendedores na cidade. Em segundo lugar vem Ilhéus, com 14.171 pequenas e microempresas. Legalmente, cada microempreendedor individual desse, além do seu trabalho, né, ele tem a possibilidade de gerar um emprego formal. Então, significa dizer que em Itabuna, o microempreendedor individual tem a possibilidade de gerar 10.818 empregos diretos e formais. Além do amor pelo empreendedorismo, Luane e Nóbia buscaram ajuda para seus negócios continuarem funcionando, o que para essa gerente do Sebrae é fundamental para as pequenas empresas seguirem abertas, principalmente em momentos de crise. Nós percebemos com muita clareza que há uma necessidade de interdependência para que a gente consiga ter resultados mais exitosos, né? Quer seja na nossa vida pessoal, a gente precisa de rede de apoio e essas micro e pequenas empresas precisam estar em rede, porque isoladamente, dificilmente elas conseguirão sobreviver. Então, é preciso sair dessa solidão, né, de achar que o segredo é a chave de sucesso do negócio, né? Sonhos e realizações, eles precisam sair do mundo individual para o mundo coletivo, para o ambiente, para que até ele seja conhecido. Então, uma recomendação que a gente faz é se junte a outros pares, busque apoio em instituições que podem te dar essas competências. Pois é, teve gente que enxergou na dificuldade a facilidade. Às vezes veio na reclamação de um cliente, de acesso ao produto ou na questão do atendimento e aí foi buscar ali uma solução. Não desanimaram, ou seja, a pessoa teve força de vontade, não desanimou e também buscou apoio técnico, o resultado acabou aparecendo. Demorou para uns, outros demorou menos, mas apareceu. E agora, com a pandemia já dando essa esfriada, essas pessoas estão um passo na frente dos concorrentes. É o mundo dos negócios, né? Bom, vamos, por falar em negócios, seguir agora para vagas de emprego. Primeiro, vamos aos empregos de Ilhéus do nosso blog do emprego. Estamos aqui com vagas para cabeleireiro, uma vaga. Não é necessário comprovar escolaridade, mas precisa comprovar experiência de 6 meses. Essas são vagas de Itabuna, como você pode ver, né? Tem também para manicure, uma vaga. Também não precisa comprovar escolaridade, mas precisa comprovar experiência. Tem uma vaga para cartazista, com ensino fundamental completo e experiência mínima de 6 meses na função. Temos 5 vagas para vendedor porta a porta, com ensino médio completo, experiência de 6 meses com vendas e precisa morar em Itabuna, hein? Tem uma vaga para operador de moto niveladora, com ensino fundamental completo e experiência de 6 meses.
Uma vaga para operador de trator esteira, com ensino fundamental completo e experiência na função. Uma vaga para técnico em segurança do trabalho. O candidato ou a candidata, claro, precisa ter curso técnico em segurança do trabalho, experiência mínima de 6 meses e morar em Itabuna. Para esses candidatos, o atendimento é no SAC, que fica no shopping, e o agendamento é pelo sacdigital.ba.gov.br ou pelo aplicativo Saque Digital. E o horário de atendimento é das 8 da manhã às 5 da tarde. Vamos ver também aqui quais são as documentações necessárias. RG, carteira de trabalho, a carteira de motorista, se tiver, e os comprovantes de residência e escolaridade. Agora é hora de a gente conferir quais são as vagas de emprego para Ilhéus. São vagas do Cine Bahia em Ilhéus. Tem uma vaga para garçom com ensino médio completo, experiência mínima de 6 meses que seja comprovada na carteira, viu? Tem uma vaga para atendente de restaurante com ensino fundamental completo, experiência mínima de 6 meses. Também importante poder comprovar. No caso de Ilhéus, a documentação necessária é carteira de identidade, trabalho, carteira de motorista se tiver, comprovante de residência e também de escolaridade. Olha, gente, mais de 120 aves foram apreendidas em um sítio na zona rural de Porto Seguro. Segundo a polícia, os animais estavam sendo submetidos a maus tratos. A apreensão aconteceu depois de uma denúncia anônima. Os detalhes com a repórter Thaisa Moura. Olá, Roger. Nessa operação realizada ontem, mais de 120 aves foram resgatadas. Foi uma operação realizada ali no distrito de Arraial da Ajuda, promovida pela Polícia Ambiental de Porto Seguro, em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Todas as aves e materiais apreendidos foram trazidos aqui para o pátio da Polícia Ambiental, que fica na Estação Ecológica da Veracel, aqui em Porto Seguro. Eu estou aqui com o Major Márcio Blanco, ele que é o comandante da Polícia Ambiental. Major, em que situação a polícia encontrou essas aves? A Polícia Militar esteve presente baseado numa denúncia que chegou nos nossos canais de comunicação. Baseado nessa denúncia, nós deslocamos até Arraial da Ajuda e verificamos 124 animais submetidos a maus tratos, alguns em condições em que foram aplicados medicamentos, foram aplicados substâncias para que alterasse as condições físicas e outros com dificuldades de locomoção. Tinham inclusive filhotes, pintinhos? Alguns animais, a maioria, 61 animais, eram pintinhos que já estavam sendo preparados para essa atividade criminosa de serem submetidos a esses maus tratos. Além dos animais, vocês também apreenderam alguns medicamentos e apetrechos de maus tratos usados durante a preparação desses animais para a rinha, né? É um absurdo que nós sabemos que esses animais foram há milênios domesticados para consumo humano. Entretanto, pessoas infringindo a lei submetem a condições de pugilista, de verdadeiros gladiadores. Então foi apreendido espora, biqueira, medicamentos que fazem com que altere as condições físicas do animal e aí ele possa submetê-lo a um combate em que eles se degladeiam até a morte, na condição de extremo maus tratos. Foram encontradas também tesouras e serras, né? Tudo isso é prova de que esses animais eles vinham sendo maltratados. Com certeza, eles adaptam pequenos equipamentos como a espora de metal, que são equipamentos pérfuro-cortantes, que chegam às vezes nos combates a cegarem os animais, ferir a carne, a pele e chegar à condição de óbito. Uhum. Parte desses animais já foi trazida para aqui, a outra parte está se reabilitando, tanto no CETAS quanto no Centro de Zoonose. Qual vai ser o destino de todos esses animais após a conclusão dessa operação? Essa operação, nós lavramos um termo circunstanciado de ocorrência. Não foram localizadas as pessoas responsáveis do imóvel, quem estava fazendo isso, mas lavramos um termo circunstanciado. Todo esse material, animais, equipamentos, enfim, tudo isso fica sobre a guarda nossa, mas sobre a responsabilidade do Ministério Público do Estado da Bahia.
Então, o Ministério Público é que vai nos orientar em qual destinação será dada. Entretanto, os animais que já estavam em condições físicas degradantes, esses nós já encaminhamos com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente de Porto Seguro para um centro de zoonose para que sejam tratados. Outra parte está aqui para que a gente possa dialogar com o Ministério Público e saber qual destinação nós daremos a esses animais. Mesmo ninguém sendo encontrado, vale a gente lembrar que isso é um crime, né? Promover rinhas e maus tratos a essas aves. É um crime, nós vamos continuar na busca desses infratores e uma vez localizados nós vamos encaminhar toda a documentação, toda a identificação dessas pessoas e vamos acompanhar junto ao Ministério Público para que eles sejam responsabilizados por esse crime que na verdade é muito cruel. A pena pode variar de 3 meses até? 2 anos. Até 2 anos. Então fica aí o alerta. Major, para a gente terminar aqui nosso bate-papo, conta pra gente como é que as pessoas podem ajudar a Polícia Ambiental na fiscalização. Afinal, essa apreensão, esse resgate foi fruto de uma denúncia. Como que as pessoas podem fazer para denunciar? Verdadeiramente eu gostaria de aproveitar esse espaço e colocar o nosso WhatsApp de denúncia. Essa apreensão foi possível em razão de pessoas poderem denunciar de forma anônima. Então nosso número é DDD 73, número 99807-1353. Esse número é o WhatsApp. Sua identificação será mantida no mais absoluto sigilo e nós aguardamos que você contribua com informações para podermos preservar o meio ambiente. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Major. Bom trabalho para vocês. De Porto Seguro, Thaisa Moura para o Bahia Meio Dia. Pois é, inacreditável como ainda tem gente que se deleita, tem prazer com a violência, com a crueldade. Nada civilizado, viu? Você anotou esse WhatsApp aí? Eu vou repetir para você. É o 99807-1353. Denuncie se você vê uma coisa dessa. Olha, gente, no próximo bloco a gente fala da vacinação contra a Covid-19. Aqui em Itabuna, pessoas a partir de 18 anos vão receber a primeira dose hoje. E ainda, uma entrevista com um infectologista sobre a aplicação de um reforço da vacina para idosos com mais de 70 anos e para pessoas com baixa imunidade. Agora, 12h35, o BMD volta rapidinho. O vereador Luca Lima, do PSDB, teve o mandato cassado pela Câmara de Vereadores de Ilhéus. O relatório da comissão processante que investigou a quebra de decoro parlamentar do vereador foi lido e votado na sessão de ontem. As investigações começaram no mês de maio. O vereador Luca Lima é investigado pela prática de rachadinha, assédio moral e sexual e desvio de função dos servidores dele no Legislativo para atuação na clínica que atende a dependentes químicos também de propriedade dele em Ilhéus. A maioria dos vereadores decidiu acompanhar o relatório. Foram 18 votos a favor da cassação, 1 voto contra, 1 abstenção e 1 ausência. A do próprio vereador Luca, que se retirou do plenário no momento da votação. De acordo com a assessoria de comunicação do Poder Legislativo, ele é o primeiro vereador da história do município a perder o mandato. A assessoria disse ainda que a Procuradoria Jurídica deverá indicar o suplente a ser convocado nas próximas horas. Nós tentamos contato com o vereador Luca Lima e com a defesa dele, mas não conseguimos até o fechamento desta edição. O assunto agora é a vacinação contra a Covid-19 aqui em Itabuna. Tem vacinação para pessoas a partir de 18 anos hoje. Franciele Caetano tem mais informações aí. A gente segue avançando com essa vacinação, não é, Fran? Isso mesmo, notícia boa aqui para a cidade de Itabuna. Maiores de 18 anos serão vacinados hoje em uma aplicação noturna que vai acontecer no centro da cidade. Mas vamos entrevistar a secretária Lívia Mendes, que vai dar mais detalhes sobre essa aplicação que acontece hoje, né, lá na UniFTC. Boa tarde, secretária. Seja bem-vinda ao nosso Bahia Meio Dia. Fala para a gente como que vai funcionar. Hoje não é drive-thru, vai ser para as pessoas vacinarem de forma presencial. Quem puder
quiser, é só passar na UniFTC, não é isso? Boa tarde, Fran, Roger, a todos que estão nos assistindo. Sim, a gente optou por fazer esse mutirão, digamos, a pé, porque muitos jovens não têm carro, essa dificuldade de, às vezes, juntar um pessoal para ir nos carros. Então, a gente resolveu fazer num lugar central, na UniFTC, em que a gente já vem fazendo algumas vezes. E hoje, para a nossa felicidade, os acima de 18 anos, a gente completando toda essa etapa aí do Plano Nacional de Imunização, já pegando os jovens para poder a gente ter uma grande parcela da nossa população imunizada. Certo. A gente sabe que alguns municípios vizinhos vêm ampliando, para adolescentes de 12 a 17 anos. Aqui nós mostramos no início do mês um cadastro que iniciou na cidade até o final do mês para fazer um levantamento. Como que está o andamento desse cadastro e se já há uma previsão para a vacinação desses adolescentes? Então, a orientação é que a gente faça depois que complete esse público de 18 anos mais. Por isso que nós solicitamos previamente o cadastro, para ter uma noção do quantitativo desse público, e assim que a gente finalizar esse grupo de 18 anos mais, a gente já parte para os adolescentes de 12 a 17 com comorbidades. Inicialmente são aqueles que têm aquelas doenças listadas anteriormente também, no grupo de comorbidades, imunossuprimidos, portadores de doença renal crônica e outras patologias listadas no Plano Nacional. O governo anunciou a dose de reforço, para os idosos. Como é que está a programação aqui para Itabuna? Já tem uma data definida? Vocês estão aguardando aí algum lote específico para esse grupo? Então, a gente sempre aguarda a dispensação pela CESAB desse lote, dessa remessa específica, para essa vacinação agora da terceira dose. Importante dizer que vai contemplar primeiro os idosos acima de 70 anos e aqueles pacientes imunossuprimidos. Tendo em vista essa ampliação, um avanço muito grande aqui no nosso município, como que está o vacinômetro na cidade para pessoas com primeira e com as 2 doses? Então, para a primeira dose já atingimos em torno de 72% da população, nos dá um grande alívio, mas sabendo e sempre reforçando que a imunidade completa vem após completar o esquema vacinal com a segunda dose e que a gente está em 28% a 30% ainda. Então, a gente precisa realmente que as pessoas que já atingiram a data da segunda dose se vacinem e vamos agora também diminuir esse calendário para a segunda dose para tentar atingir mais rapidamente o público-alvo. A senhora tocou no ponto aí, com relação às pessoas que precisam tomar a segunda dose. Como é que está a adesão? As pessoas estão cumprindo direitinho aquela data que está ali no calendário de vacina, ou vocês estão tendo alguma dificuldade de alcançar todas as pessoas que já tomaram a primeira e precisam tomar a segunda? As pessoas estão seguindo a previsão ali que está no calendário? Aqui, graças a Deus, a gente não tem grandes problemas de adesão à segunda dose, mas claro que algumas pessoas estão deixando de ir e o que a gente pede e clama é que realmente compareçam na data certa, que tomem as suas vacinações nos postos, todos os postos são abastecidos com as vacinas e o acesso é fácil para poder ser imunizado completamente. Só acontece, com exceção daquela que é dose única, após a segunda dose. E com a ampliação também todos os postos de vacina, os postos continuam vacinando pela manhã, pela tarde? Isso, eles continuam vacinando. A gente estabeleceu aquelas vacinas de rotina, para o período da manhã, influenza, Covid à tarde. Mas a nossa orientação para os postos é que não deixe de vacinar também, se ocasionalmente alguém aparecer, até para que ele realmente faça adesão ao plano completo. Certo. Roger tem uma pergunta para a senhora. Pode falar, Roger. A dúvida é que sempre as pessoas acabam perguntando a gente, não é, Fran? Se perdeu a data da segunda dose, pode ir a qualquer momento no posto se vacinar? Certo, uma pergunta interessante. Ele disse que as pessoas costumam muito perguntar para a gente, nós que somos jornalistas e que andam dando essas informações, quem perdeu a data da segunda dose, pode ir em qualquer horário, qualquer local vacinar ou só tem que ir mesmo naquele posto de saúde do seu bairro? Como que fica a situação para essas pessoas? Pronto, excelente, Roger, porque as pessoas às vezes ficam engessadas muito naquela data. Claro que ali é a título de organização também. Nós temos uma flexibilidade de fazer, não pode passar muito tempo também, porque a gente não sabe, pelos estudos, se tem algum
alguma influência passar muito tempo, mas assim, uns dias a mais, uns dias a menos, não faz diferença. A pessoa vai no posto e se vacina sem problema nenhum. Muito obrigada, viu, secretária? E para reforçar, a vacinação hoje, a partir das 5 horas da tarde, na UniFTC, para maiores de 18 anos. 500 senhas, né? Que serão distribuídas antes ou no horário? Um pouco antes a gente já começa a distribuição, para quando chegar no limite as pessoas não ficarem esperando à toa. Então a gente define as 500 e libera quem tiver excedente, né? E a documentação necessária? Então, a comprovação, né, da pessoa, um comprovante de identidade, né, ou carteira de motorista, de endereço também, e o CPF ou o cartão SUS, porque é isso que a gente digita e comprova aquela dose tomada. Vamos, pelo amor de Deus, a gente está com baixa adesão dos jovens, né, estamos preparando música lá, um evento, né, para que as pessoas se sintam à vontade e possam sair imunizadas de lá. Certo. Mais uma vez, obrigada, viu, pelas informações, pelos esclarecimentos. E é com você aí no estúdio, Roger. Muito obrigado, Fran. Muito obrigado também à secretária. Olha, gente, ela até tocou nesse assunto da vacinação para pessoas com mais de 70 anos e pessoas com baixa imunidade, não é? Pois é, esse é o assunto que nós vamos tratar agora, porque essas vacinas devem começar a ser enviadas para os estados a partir do dia 15 de setembro. E sobre essa necessidade, eficácia de uma terceira dose, ou uma dose, ou melhor dizendo, uma dose de reforço para a Covid-19, nós vamos conversar agora com o infectologista Robson Reis, que está aqui conosco no Bahia Meio Dia. Doutor, muito obrigado por nos receber no seu consultório. O Bahia Meio Dia agradece. Então, doutor, é a novidade deste final de semana, né? Os noticiários em todo o mundo estão falando da terceira dose, da dose de reforço. Aqui no Brasil, então, o Ministério da Saúde emitiu essa nota técnica. O senhor pode esclarecer para a gente qual é a diferença entre dose de reforço, terceira dose e a eficácia dessa medida? Boa tarde. Boa tarde, Roger. Boa tarde, os telespectadores do Bahia Meio Dia. Veja, o que é importante chamar a atenção? As vacinas contra a Covid-19, elas foram vacinas desenvolvidas recentemente diante da pandemia da Covid-19, né? Então o nome Covid-19, que ela foi descoberta ali em dezembro de 2019, mas em março de 2020 ela se transforma em pandemia. Então com isso, houve uma corrida muito grande para o desenvolvimento de vacinas e vacinas com vários tipos de tecnologia, vacinas de vírus inativado, vacina de vírus de vetor viral, vacinas de RNA, algumas com maior eficácia, outras com menor eficácia, mas a grande dúvida, Roger, sempre era a seguinte: por quanto tempo essas vacinas elas vão conferir uma proteção? Essas vacinas realmente também vão ser seguras caso apareçam variantes do novo coronavírus, a exemplo da variante Delta ou outras variantes. Então esse tema é um tema agora muito debatido. Por quê? Porque começa a apresentar já aquelas pessoas que foram vacinadas há mais tempo, né? Como nós falamos, as vacinas elas começaram depois de aproximadamente um ano ali da pandemia já instalada, né? Então no final de 2020 alguns países já começaram a vacinar contra a Covid-19. Com isso, agora nós temos os resultados de alguns estudos que eles passaram a ser desenvolvidos a partir desse momento, para identificar realmente se essas pessoas que foram vacinadas, elas vão ter uma imunidade mais duradoura ou não. Com isso, algumas pessoas, principalmente pacientes idosos, né, e pacientes com imunidade mais baixa, esses estudos comprovaram que essas pessoas, com o passar do tempo, elas vão perdendo a capacidade de proteção. Daí essa necessidade da terceira dose. Então é importante chamar a atenção que ainda assim esse assunto da terceira dose é um assunto polêmico. Recentemente o CDC, o FDA, já liberou a vacinação para pacientes com imunidade mais baixa que foram vacinados, né, a vacinação completa contra a Covid-19. Agora o Brasil já se fala nessa segunda dose a partir de 15 de setembro, uma estratégia do Ministério da Saúde, mas estados como São Paulo já anunciam essa estratégia a partir do dia 6 de setembro, mas para o Ministério da Saúde a partir de 15 de setembro. E a necessidade vem a partir justamente do que nós falamos. Com o passar do tempo, já comprovados em pacientes idosos e pacientes com imunidade mais baixa, né, o seu sistema imune ele se torna menor protegido, ele teria uma menor eficácia para proteger contra a infecção pela Covid-19, ou seja, pelo vírus SARS-CoV-2. Então, por isso, essa necessidade dessa dose adicional, dessa terceira dose. Doutor, o senhor falou aí das diferentes vacinas, as vacinas que utilizaram diferentes plataformas para serem desenvolvidas, para serem criadas. Mas também tem o organismo das pessoas. Alguns organismos dão resposta mais eficaz, outros menos eficaz. Então, já passados 6, 8 meses da segunda dose para algumas pessoas,
É importante mesmo essas pessoas estarem atentas, principalmente essas pessoas com comorbidades, pessoas com a idade mais avançada, pensarem mesmo já nessa terceira dose, nessa dose de reforço, melhor dizendo? Sim, alguns países europeus já iniciaram com essa estratégia, como eu falei agora recentemente também, próprios Estados Unidos também, né, iniciando já essa estratégia da dose de reforço, é importante chamar a atenção, e essas pessoas, sim, idosas, inicialmente o Ministério da Saúde coloca pacientes acima de 70 anos, que têm mais de 6 meses, né, que apresentam mais de 6 meses da segunda dose, ou pacientes com imunidade comprometida, que apresentem mais de 28 dias da segunda dose. Então é importante sim que essas pessoas, elas possam fazer uso dessa dose reforço, assim como aquelas pessoas que tomaram a primeira dose, pessoal, e que não fizeram uso ainda da segunda dose, devem tomar a segunda dose. Agora a gente já está falando, imagine, em uma terceira dose, e muito provavelmente, Roger, talvez a vacina contra a Covid-19 possa ser que ela venha a ser anual, a exemplo da vacina contra a influenza, né? Ou seja, contra a gripe. Então, é extremamente importante você que tem acima de 70 anos, ou aquelas pessoas que têm a imunidade mais baixa, seja por alguma doença, ou porque é transplantado, tem que tomar medicamento para que não ocorra rejeição, ou tem alguma doença autoimune, se atente também para fazer uso dessa terceira dose. Porque não é achismo. Os estudos científicos, trabalhos científicos já mostraram que esse perfil de paciente, né, pacientes mais idosos, pacientes imunossupressos, eles apresentam uma redução importante da proteção contra a infecção pelo novo coronavírus. Então é importante sim que essas pessoas, quando estiverem liberadas para tomar uso dessa terceira dose, essa dose de reforço, elas possam de fato fazer uso dessa dose de reforço. Ô, doutor, um pouco antes do jornal, aqui, quando eu estava fazendo a live, chamando as pessoas para os destaques do Bahia Meio-Dia, uma pessoa perguntou assim, vem cá, essa terceira dose aí é só para quem tomou Coronavac? Eu acho que é bom esclarecer que, independentemente do laboratório que a vacina foi aplicada, tem que tomar, né? Roger, importantíssimo essa colocação. Então, independente do laboratório, se você tomou Pfizer, se você tomou Coronavac, se você tomou AstraZeneca, o que for, né, que é a vacina de Oxford, você deve tomar sim, né, essa dose reforço, ou seja, essa terceira dose, independente da vacina que você tenha feito, né? Então, os estudos maiores que nós temos é com a Coronavac, mostrando que a eficácia diminui com o passar do tempo. E por quê? Porque foi a vacina que no Brasil a gente deu início. Posteriormente que nós vimos até a vacina da Oxford AstraZeneca, né, Fiocruz, e depois a vacina da Pfizer. Então, a vacina Coronavac, no nosso país, nós vamos ter mais estudos mostrando que a imunidade cai, porque foi a vacina inicialmente utilizada. Então, por isso que, inclusive, a maior proporção de pessoas que serão, né, inicialmente acima de 70 anos vacinados com essa dose de reforço, com essa terceira dose, serão pacientes com a Coronavac. Por quê? Porque tem que ter 6 meses após a segunda dose. E repetindo, a vacina que nós iniciamos foi justamente a vacina da Coronavac. Boa parte dos profissionais de saúde, idosos fizeram uso da Coronavac. Mas se você fez uso da Pfizer, fez uso da Oxford, AstraZeneca, Fiocruz, você também vai, né, vai ter a necessidade de fazer uso dessa dose de reforço, ou seja, dessa terceira dose. É importante chamar a atenção que o Ministério da Saúde coloca, Roger, que preferencialmente essa terceira dose, essa dose de reforço, deve ser feita com a vacina da Pfizer. Na impossibilidade de ser feita com a vacina da Pfizer, que é a plataforma RNA, pode ser feita com as vacinas de vetor viral. Quais são elas no nosso país? A vacina de Oxford, AstraZeneca, Fiocruz ou a vacina da Janssen. Então, independente disso, o que vai ser respeitado é, neste momento, acima de 70 anos, com mais de 6 meses da segunda dose, ou pacientes com imunidade comprometida. Agora, isso é doutor, importante chamar a atenção. Agora, doutor, eu queria assim, que a gente já fez essa conversa, assim, a gente veio falando aí da perda progressiva da eficácia com o passar do tempo dessas vacinas, mas em hipótese alguma, as pessoas devem pensar que as vacinas não são eficientes. Aí estamos entrando com as pessoas com 18 anos ou mais, começando a primeira dose. Essas pessoas não devem desanimar, porque, na verdade, as vacinas são, sim, eficientes, não é, doutor? É bom deixar isso claro, né? Roger, extremamente eficiente, foi bom você fazer esse alerta. As vacinas, não somente contra a Covid-19, mas nós temos até, vou aproveitar esse gancho da audiência, né, do Bahia Meio-Dia, para chamar a atenção que nos últimos 5 anos temos notado uma queda progressiva da taxa de vacinação. Então, gente, vacinas contra sarampo, cachumba, rubéola, tétano, procure. É importante que todas as pessoas tenham o seu cartão de vacinação, vacina contra hepatite B. Então, a vacina sempre foi a nossa arma principal
para que possamos combater as doenças infecto-contagiosas transmissíveis e para que possamos erradicar, né? Então, quem é que foi que viu varíola? Praticamente ninguém viu varíola, né? O pessoal mais jovem, sarampo, raramente a gente vê, até tem aparecido porque as pessoas justamente deixaram essas vacinas de lado. Mas as vacinas contra a Covid-19, aquelas polêmicas, aquelas fake news, tudo aquilo é bobagem. Essas vacinas utilizaram plataformas já pesquisadas em outras vacinas. Uma vacina, para entrar no mercado, ela tem que mostrar não somente eficácia para proteger contra infecção, mas também segurança. Então é importante que você jovem ou não jovem, que não quis se vacinar porque ouviu que a vacina fazia isso e aquilo, é uma bobagem. As vacinas protegem sim. Olha quantas milhões de vidas no mundo foram salvas por conta da vacina contra a Covid-19. Ah, mas tal pessoa tomou 2 doses da vacina e morreu. A vacina não vai conferir, né, 100% de proteção em nenhuma situação para qualquer doença, nem muito menos ela vai ser uma fórmula de mortalidade para alguém. Então isso pode acontecer? Pode. Principalmente, Roger, até que você fez uma colocação, cada pessoa pode responder de uma maneira diferente. Uma pessoa pode contrair Covid-19, né, não ter doença nenhuma e evoluir sem nada. E outro também não ter doença nenhuma, um jovem, e apresentar formas graves, ir para UTI, ventilação mecânica e óbito. Então as pessoas podem responder de forma diferente à infecção ou à vacina. Mas uma coisa é fato, que a vacina protege contra diversas doenças. Doutor, né? Então é só lembrar em relação às meningites, como as meningites praticamente sumiram por conta da vacinação. Então, vacina, é importante que todos possam fazer uso da vacina contra a Covid-19, seja da primeira dose, seja completar o esquema vacinal, ou até mesmo essa dose de reforço, como nós falamos agora. Principalmente você jovem. É uma questão de proteção individual e de proteção coletiva de suas famílias, seus familiares, amigos e pessoas no trabalho. Então, isso é importante chamar a atenção. É importante o senhor falar isso mesmo, porque os jovens costumam não apresentar sintomas. Tem um organismo mais forte, um organismo que responde melhor, se defende melhor das doenças, mas ele transmite. E transmite e leva para as pessoas mais idosas. Doutor, eu acho que isso que o senhor falou está comprovado, não é propaganda, está comprovado nas estatísticas. A queda de internações é fato também, e isso a gente pode acreditar sim às vacinas, não é? Olha, sem dúvida. E no Brasil nós vimos, muita gente fazia projeções que teríamos mais de 4 mil mortes. Não chegamos a esse valor, mas chegamos perto. E agora, olha o declínio, né? Um exemplo grande que nós falamos em algumas entrevistas foram as festas de São João. A gente fechar, né, assim, dizer que negar que as pessoas não comemoraram, que não viajaram, é mentira. As pessoas viajaram, não com aquela intensidade do ano passado, e nós esperávamos um boom depois do São João. E olha o que aconteceu, não houve esse aumento significativo do número de casos, justamente por conta das estratégias de vacinação. Então, tá aí o que você fala, não precisa... Estudos científicos são importantes, sim, medicina baseada em evidência sempre, mas evidência agora na prática. Possamos olhar aí os hospitais, os leitos hospitalares, muitos leitos sendo desmobilizados, e eu vou chamar a atenção. Muitos adolescentes jovens acharam que eles tinham uma fórmula mágica, né, para se proteger, eram super-homens, super-mulheres, e não apresentavam complicações. Mas quando as pessoas, né, de idade, os adultos começaram a se vacinar e os jovens não, começamos a ver os leitos hospitalares ocupados por jovens, por adolescentes que muitas vezes não tinham qualquer tipo de comorbidade e evoluíam de forma grave, né? Além desse fato que você chamou a atenção, Roger, importantíssimo. Muitas vezes eles podem apresentar sintomas brandos, acabam transmitindo para o resto da família. Então, isso não é interessante. É importante que vacina seja algo de individual, algo coletivo, e que todos possam criar a consciência da importância da vacinação. Eu acho que isso é de fundamental importância, esse trabalho que nós especialistas fazemos, que vocês da imprensa acabam utilizando, né? Nós acabamos utilizando vocês como porta-voz para que possamos atingir a população. Eu acho que isso é de fundamental importância, e eu parabenizo também ao trabalho de vocês por nos ajudar, fazer com que essas informações, com medicina baseada em evidência, chegue à população e que possamos conscientizar e passar por esse momento. Um momento tão triste. Minha família é do interior da Bahia, né, da cidade de Coraci, então assim, eu deixo já um abraço para todo mundo, e nós não podemos muitas vezes visitar os familiares por conta disso. Mas, certo, doutor, sem nosso horário está bem apertado agora. Não, tranquilo, só lembrar, gente, que mesmo vacinado vale a pena manter o distanciamento físico, utilizar máscaras e higienização das mãos. Só assim vamos vencer a pandemia da Covid-19. Muito bom, muito obrigado mesmo, doutor. Até uma próxima vez, hein? Um abraço a todos. Olha, gente, o assunto agora é solidariedade. Ajudar a quem mais precisa. Ontem a gente mostrou em nossos telejornais a entrega de alimentos da campanha Força Solidária da Polícia Militar em Ilhéus. Agora vamos mostrar que em Teixeira de Freitas a campanha arrecadou 600 quilos de alimentos que vão beneficiar instituições que cuidam de pessoas carentes da cidade.
A missão dada a esses soldados em formação foi para ajudar quem precisa. Junto com policiais militares do 13º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação em Teixeira de Freitas, eles foram a supermercados da cidade para arrecadar alimentos não perecíveis. Dona Maria fez questão de contribuir. Porque Jesus me tocou com a minha operação. Eu sou uma serva de Deus e a gente tem que ajudar o próximo, entendeu? Eu preciso, mas tem gente que precisa mais do que eu. E como é que você se sente podendo ajudar quem precisa? Muito bem. O coração fica mais leve, né? É bom. A arrecadação de alimentos foi uma ação da campanha Força Solidária da Polícia Militar em todo o estado. Em 15 dias, o 13º BEIC conseguiu arrecadar cerca de 600 quilos de alimentos. Nos engajamos nesse projeto para levar um pouco de alívio físico e também, junto com esse alívio físico, um pouco desse alívio espiritual para essas pessoas que estão, nesse momento, atravessando por um momento de necessidade. Os alimentos foram entregues ontem à tarde ao Conselho Municipal de Assistência Social. A doação vai beneficiar 5 instituições da cidade. Essas entidades, elas são parceiras da Secretaria de Assistência Social. Aí nós todos, né, a presidente do conselho, a diretora e a representante da entidade socioassistencial, nós estamos aqui para acolher essa doação e dizer assim, muito obrigada. A palavra é de extrema gratidão. Mais uma vez, parabéns à Polícia Militar. Antes de encerrar, uma informação que acaba de chegar em nossa redação. Um corpo foi encontrado boiando no Rio Cachoeira, em Itabuna. Foi agora há pouco. A polícia foi chamada e está no local apurando o caso. A vítima ainda não foi identificada. O corpo vai ser resgatado e levado para o DPT. Uma boa tarde para você. Bahia Meio Dia. Oferecimento Santa Casa de Itabuna.